O céu de Lúmen ardia em tons de roxo e dourado, como se as próprias estrelas chorassem pela prisão da deusa Évora. O vento sussurrava lamentos antigos, e os templos, antes radiantes, tornarem sei, ruínas mergulhadas na penumbra. As criaturas da luz haviam se recolhido, e o mundo inteiro tremia sob o domínio das trevas. Era um tempo em que o sol parecia hesitar em nascer, e o luar refletia apenas a saudade de um mundo que havia esquecido sua própria esperança. Nesse abismo de silêncio, 5 estrelas caíram do firmamento, menos 5 almas escolhidas que ouviram o chamado divino para restaurar o equilíbrio perdido. Arion de Falcão foi o primeiro a atender ao chamado, vivendo entre os penhascos de ventos, onde o ar é rarefeito e o som do vento rasga a pedra. Ele treinava sozinho, desafiando tempestades e a própria solidão. Cada golpe que dava contra o vazio ecoava como um juramento. Um dia, ao ser cercado por uma ventania que formava um redemoinho de luz, ouviu a voz ancestral: somente aquele que domina o ar dentro de si pode comandar o céu. A armadura do falcão surgiu diante dele, forjada de luz dourada e céu cristalino. Quando ela o envolveu, seu corpo foi tomado por energia e visão. Via o horizonte inteiro como um falcão que enxerga a verdade, mesmo na escuridão. No Vale das Sombras, onde o silêncio engana os sentidos, Lira de Serpente enfrentava a besta Ancalote, uma criatura ancestral de escamas negras. Ela lutou com astúcia, usando reflexos e ilusões para enganar o inimigo, até que, exausta, fincou sua lâmina em forma de espiral no coração da fera. Do sangue escuro surgiu uma luz prateada, e dela nasceu sua armadura menos viva, serpenteante, com escamas que se moviam como rios de mercúrio. A sabedoria é a lâmina mais afiada, disse ela ao vesti-la, prometendo que usaria sua inteligência como arma e escudo. Cael de Leão despertou sua armadura em meio ao fogo. No coração da montanha de Rubren, enfrentou visões de medo e perda. Cada chama mostrava uma lembrança de dor, mas ele avançava mesmo queimando, mesmo sangrando, até que a própria montanha se curvou diante de sua coragem. A armadura dourada emergiu das chamas, rugindo como um sol em erupção. A força é o reflexo da fé, murmurou ele, jurando proteger seus companheiros com o coração e não apenas com os punhos. Orion de Lobo atravessou os desertos de gelo, caçando feras míticas e enfrentando a fome. Seus passos deixavam rastros na neve, mas sua alma permanecia quente. Um lobo branco o seguiu por dias, símbolo da lealdade e da liderança. No ápice de uma nevasca, quando o frio ameaçava apagar sua vida, o espírito do lobo fanduceia a ele, e uma armadura azul prateada surgiu, moldada por gelo e vento. Ele se ergueu, fitando o horizonte. Enquanto houver matilha, haverá vitória. Selene de Fênix encontrou seu destino em um templo em ruínas, consumido por fogo eterno. A cada passo, as chamas lhe queimavam a pele, mas ela avançava, movida por fé, quando seu corpo sucumbiu. Seu espírito ascendeu, e das cinzas renasceu com asas flamejantes. Sua armadura, dourada e rubra, irradiava poder e esperança. A morte é apenas um intervalo entre 2 voos, sussurrou, e as chamas a envolveram como um renascimento divino. Reunidos pelo destino, os 5 cavaleiros se encontraram diante das 12 cavernas do mal, onde o cosmo da deusa Évora estava aprisionado. As cavernas formavam um círculo colossal, cada uma guardada por um cavaleiro das trevas. Arion olhou para o horizonte e disse: a luz renascerá conosco ou morrerá conosco. E todos assentiram, pois não havia mais retorno. Na primeira caverna, o tempo se distorcia. Cronos de Tártaro
aguardava, manipulando os segundos como lâminas invisíveis. Nada pode vencer o tempo, jovem falcão. Arion avançou, mas seus golpes eram atrasados, seus movimentos lentos, até que fechou os olhos, ouviu o som do vento e deixou que o cosmo fluísse livre. Seus punhos cortaram o ar como trovões e, com um grito ecoando entre eras, rompeu o ciclo temporal. Lyra o seguiu e lançou suas correntes prateadas, aprisionando Cronos. O tempo é apenas uma ilusão para quem acredita na eternidade. A segunda caverna era um labirinto de sombras. Umbra de Corvo surgia e desaparecia em meio à escuridão, atacando de todos os lados. Orion, com instinto afiado, fechou os olhos e ouviu os passos no silêncio. Você não pode atacar o que não vê, zombava Umbra. Mas Orion sorriu. Não preciso ver para sentir a sombra do medo. Num salto preciso, cortou o vazio e atingiu o peito do inimigo. Selene então ergueu as mãos e sua luz purificou o breu, dissipando a escuridão como o nascer do sol. A terceira caverna, dominada por greves de pedregulho, era um colosso de rochas vivas. Kael rugiu, avançando entre desmoronamentos e punhos de pedra. Cada golpe fazia o chão estremecer. Você pode ter a força da montanha, gritou Kael, mas eu sou o rugido que a desperta. Com um impacto devastador, desfez o gigante em pó e a caverna colapsou em luz. Na quarta, ígneos de fogo espalhava rios de lava. Selene avançou, protegida por seu cosmo ardente. As chamas de ambos colidiam. O ar fervia. Você não pode apagar o fogo com fogo, gritou Ignis. Mas Selene sorriu. Não quero apagar, quero purificar. Suas asas expanderam-se e envolveram o inimigo, consumindo-o em chamas douradas. A quinta caverna pertencia a glacios de gelo. Tudo era silêncio e frio absoluto. Orion e Lyra lutaram lado a lado, equilibrando força e estratégia. O gelo conserva o passado, mas nós somos o futuro, gritou Lyra, enquanto suas correntes de luz quebravam o gelo que aprisionava suas almas. Glacius desmoronou, congelado por seu próprio poder. A sexta caverna do vento sombrio foi palco de ilusões. Arion enfrentou réplicas de si mesmo enquanto vozes tentavam confundi-lo. Ele respirou fundo e disse: o verdadeiro vento sopra dentro de mim. Expandiu seu cosmo e dissipou as miragens, destruindo o guardião com um golpe veloz como relâmpago. Na sétima, a mais temida, Malacar de obsidiana aguardava. Sua presença corrompia o ar. O chão pulsava como se estivesse vivo. Vocês não libertarão Évora. Ela pertence ao esquecimento. Selene avançou, mas foi atingida e tombou, carbonizada. O desespero ecoou. Kael rugiu. Arion gritou seu nome. Mas então, as cinzas se ergueram, e Selene renasceu menos maior, mais brilhante, incandescente. Eu sou a chama que nunca se apaga. Todos os cavaleiros uniram seus cosmos, lançando um golpe combinado. O impacto abriu o chão, libertando parte da energia divina da deusa Évora. As batalhas seguintes foram ainda mais brutais. A oitava caverna trouxe Talor de relâmpago, que atacava com a velocidade do som. Arion e Orion lutaram lado a lado, desviando dos raios e criando um contra-ataque sincronizado. O trovão ruge por nós, e um golpe duplo cortou o céu subterrâneo. Na nona, Veira de Ilusão tentou manipular as mentes dos cavaleiros, fazendo-os lutar entre si. Lyra chorou ao ver o rosto de sua mãe entre as sombras, mas resistiu. A verdade é o brilho que rompe o engano. Suas correntes aprisionaram Veira e destruíram o cristal da enganação. A décima trouxe o necromante Darel, que invocava almas presas de antigos cavaleiros.
Cael e Selene lutaram lado a lado, enfrentando fantasmas que pediam perdão. Eles só querem descanso, disse Selene. Unindo o fogo da fênix e o rugido do leão, purificaram as almas e dissolveram o necromante em luz. Na 11ª, Ventrix de Tempestade manipulava o ar com fúria. Arion, ferido, levantou-se, lembrando-se do vento de ventos. Você controla o vento menos, mas eu sou o vento, gritou, criando um turbilhão dourado que engoliu o inimigo. Finalmente, chegaram à 12ª caverna. O silêncio era absoluto, e no centro, Nox de Erebo os esperava menos um deus, em forma de cavaleiro, coberto por uma armadura negra que devorava a luz. Seu cosmo era tão vasto que o chão rachava sob seus passos. Vocês libertaram o caos. Eu sou o fim de tudo o que respira. Um golpe bastou para atirar todos ao chão. Arion cambaleou. Cael rugiu, mas foi arremessado. Lyra caiu de joelhos. Orion sangrava. Selene, quase sem forças, levantou-se. Enquanto houver uma chama, há esperança. Ela ergueu as mãos, e seu cosmo formou asas de fogo que tocaram os corações dos aliados. Arion abriu os olhos, sentindo o vento soprar. Cael sentiu o sol dentro de si. Lyra ouviu o sussurro da sabedoria. Orion sentiu o chamado da matilha. Todos se uniram e seus cosmos fundiram-se num só. O chão tremeu, o ar vibrou e uma explosão de luz irrompeu das profundezas. Nox gritou, tentando conter a energia, mas foi consumido. Sua armadura rachou, sua sombra se dissolveu e no centro da luz surgiu uma figura menos a deusa Évora, liberta e resplandecente. Vocês provaram coragem, união e sacrifício. O mundo renascerá em seus nomes. Sua voz era melodia e trovão. O cosmo divino se espalhou por Lúmen. As florestas floresceram. Os rios voltaram a cantar. E o céu recuperou seu azul profundo. Os templos se ergueram novamente, dourados pela luz da renovação. Os 5 cavaleiros, exaustos, se olharam. Nenhuma palavra foi dita, mas todos sabiam, haviam salvo, não apenas Évora, mas o sentido da existência. O vento soprou suave. Somos apenas parte da eternidade, murmurou Arion. Lyra sorriu. Cael pousou a mão sobre o ombro do amigo. Orion olhou o horizonte. Selene ergueu os olhos ao céu, e naquele instante, o mundo de Lúmen voltou a respirar. O céu brilhou como nunca, e o nome dos Cavaleiros de Évora ecoou através dos tempos, não como heróis que lutaram por glória, mas como almas que devolveram à humanidade o dom de acreditar, pois enquanto houver trevas, sempre nascerá uma nova luz, e essa luz, gravada nas constelações, guiará todos os corações que um dia sonharem com o impossível.